Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão, Mais uma aula rápida a respeito da Cristologia. Nós estamos aqui abordando como Cristo aparece, nas divisões dos livros da Bíblia. Então falamos como Cristo apareceu em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, depois livro histórico, livros poéticos, os profetas maiores ou os menores, os evangelhos e o livro histórico de Atos Apóstolos, depois as cartas de Paulo. E hoje nós estamos nas epístolas gerais ou cartas gerais. Como é que Cristo aparece em cada carta gerais, A primeira carta que nós queremos abordar aqui é a carta aos Hebreus. Nós não sabemos ainda quem realmente escreveu essa carta, mas nós sabemos que traz uma inspiração da parte de Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo de número 2, nós vemos aí, dentro dessa carta, que Cristo ele pode ser entendido, como autor e consumador de nossa fé. Então, Hebreus 12 e 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Cristo, nesta carta, ele é o autor da nossa fé e também aquele que consome a nossa fé. Então, ele é o Criador e a ele deve ser a nossa fé, o alvo da nossa fé é Cristo. Tiago, no capítulo 1 agora, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Cristo, dentro deste livro, ele aparece como o dom perfeito de Deus. Então, essa dádiva que Deus presenteou nós, a humanidade, Cristo foi o dom de Deus para morrer como uma oferta pelos nossos pecados. É por isso que ele é o dom perfeito vindo da parte de Deus. Em 1 Pedro e também em 2 Pedro, nós vemos aí Cristo Jesus, ele aparecendo em 1 Pedro como a pedra de esquina. Então, em 1 Pedro 2, versículo 7, diz assim: e assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Então, Cristo é a pedra principal. Em 2 Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Cristo, dentro dessa epístola de 2 Pedro, ele é o Senhor, o Salvador, que nos concede a entrada dentro do seu reino. Então, está aí essas qualificações, esses títulos que nós vimos em Cristo nessas cartas aí, de Hebreus, Tiago, 1 Pedro e 2 João. Também nós vemos que 1 João e 2 João, 3 João e Judas, Cristo também aparece com algumas qualificações. Se você ler aí na sua casa, você vai ver que em 1 João 3 e 8, ele aparece como aquele que manifestou para desfazer da obra do diabo. Já em 2 João, no capítulo 1, versículo 9, ele é a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João, o seu nome, 1,7, o seu nome garante a vitória. E em Judas 1,4, ele é o único, soberano e Senhor. Então, observe que em cada epístola que nós aqui abordamos aqui, falamos aqui, Cristo aparece com uma qualificação extraordinária.
Por quê? Porque ele é o centro, né? Ele é o soberano, ele é o Senhor. O seu nome é dado à vitória, né? Os seus ensinamentos são verdadeiros. É ele que faz a obra do adversário sobre a minha e a sua vida. Então, que você possa entender e compreender que Jesus Cristo é aquele que nos garante a vitória, é aquele que nos traz a verdadeiro ensinamento, é aquele que nos traz a saída, né? A entrada para o reino eterno. Então, tudo se concede em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que você entenda que Cristo é o centro, que Cristo ele é o único que pode verdadeiramente te salvar, te transformar, te mudar, te preparar e te conduzir para as mansões celestial. Você ainda que não serve a Cristo ainda, cuida em servir a Cristo, aceitar este nome que é sobre todos os nomes. Então é no nome de Jesus Cristo que nós temos a salvação. É no nome de Jesus Cristo que nós temos a libertação. É no nome de Jesus Cristo que nós temos a nossa completa redenção. Redenção do corpo, redenção da alma e do espírito. E para ser mais didático, seguindo essa ordem: redenção do espírito primeiro, da alma e também do corpo. Então que Deus te abençoe e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que Deus venha dar entendimento às pessoas que escutam essa reflexão. Entenda que o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, a libertação é Jesus. Tem muitas pessoas que estão presas no pecado e também pelas garras do adversário, e que Deus possa transformar e mudar essas vidas. Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui, ó Pai, clamando ao Senhor Jesus por vidas que estão, Senhor Deus, presas, Senhor, no pecado, vidas que estão presas, Senhor Deus, neste mundo, Senhor, de horror. Então, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer morte e cruz. O Senhor enviou o seu Filho para desfazer toda a obra do adversário, Senhor. O teu Filho é o Salvador, é o soberano. O teu Filho é aquele que nos dá acesso à entrada ao reino celestial. O teu Filho, Senhor Deus, é o único verdadeiro Deus que pode salvar e libertar. Então, envia teu Espírito Santo, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.